Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e às vezes o que me leva a fazer um vídeo é alguma coisa que está incomodando lá dentro, mas que incomoda mesmo e realmente tem algo que me incomodou, que eu percebi aí nas redes sociais, mas especialmente no YouTube, que é o quanto tem crescido os defensores da Terra plana, sim, os terraplanistas. Então, gente, tem muita gente que não fez fé nesse movimento, que diz, isso aí são um bando de idiotas, ou então de gente que está trolando. Isso é troll. Mas com o aumento eu acho que do marketing em torno dessa ideia louca, dessa ideia conspiracionista, né, aloprada, é fundamental que eu faça esse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Terra plana, mas eu não estava muito inspirado. E eu venho refletindo muito sobre isso. E eu quero associar isso à crise da ciência, que já foi ventilada por intelectuais, filósofos. Esse vídeo é um vídeo muito cabeça, viu? Mas que é ousado e pretensioso. Eu às vezes não sei se me considero muito à altura para dissertar sobre um assunto tão complexo. Mas tendo em vista a necessidade e a premência disso, eu vou arriscar fazer um vídeo para tematizar isso. Bom, gente, a hipótese ou teoria da Terra plana acho que carece de muitas explicações. São aqueles que acreditam que a Terra é uma espécie tem o formato de uma pizza, ela é plana, e não como a ciência já constatou através de instrumentos, de filmagens, fotografias, viagens espaciais, enfim, isso tudo que a ciência já vem. Em todas as agências espaciais do mundo não tem só a NASA, né? Não existe só a NASA, não é a única agência espacial do mundo. Existem outras na Rússia, na China, e todos eles tiram fotos da Terra, e a Terra sempre foi um esferoide, né? E agora temos que não é exatamente uma esfera, não é esférico, não é esferoide. Ela é toda cheia de o relevo é acidentado, tem montanha, claro, tudo bem, mas poxa, fenomenologicamente, de quem está no estado, não vamos nos ater a esses detalhinhos, né? Porque nós estamos diante de uma questão de importância maior, né? Então eu vou simplificar as minhas palavras para poder montar o meu discurso. Ok? Então, gente, há muitos que defendem que, na verdade, existe uma conspiração, portanto, dando continuidade à explicação dessa teoria. Então, os terraplanistas, eles acham que há uma conspiração da NASA para fazer as pessoas acreditarem que a Terra não é plana, é esférica ou é redonda, né? E eles ainda dizem que a Terra, que o Sol é pequeno e ele está girando ao redor da Terra. Enfim, existe uma série de implicações dessa teoria louca e aloprada, né? Gente, olha só, esse movimento é muito organizado, tem o dedo de marqueteiro nisso, tá? E tem muita gente a julgar pelos vídeos que eles estão produzindo. Isso é coisa que eu posso dizer é de profissionais. Alguém está pagando agências de propaganda para fazer isso, né? Então a gente tem perfis aí que são, você vê que são perfis troll, né? Ou se não é troll, é gente que se identifica pelo nome, mas que, né, está fazendo parte aí de algum esquema obscuro, né? Pode ter o dedo da Igreja Católica? Pode. Isso tudo são suposições, são hipóteses que eu estou levantando, ok, gente? Eu não posso provar isso que eu estou falando. É impossível provar isso, mas só do fato de você ter a figura de um Olavo de Carvalho, que é uma figura das trevas, uma figura
né, do obscurantismo, né, uma figura obscura, já dá para a gente desconfiar desse movimento, né? Então, um movimento assim, com esse nível de organização, é muito difícil que, né, uma ideia tão estúpida mobilize tanta gente preparada, né? Para mim, tem algum organismo de financiamento aí, tem dinheiro, gente injetando dinheiro aí, né, ligado às grandes corporações, não sei, imagino que sim, né, ligado né, organismos que, como talvez, não sei se né, os irmãos, como é que é? Bom, tem a Rockefeller, a Fundação Ford, os irmãos Koch, né, que patrocinam movimentos, né, para entorpecer a mente das pessoas. Não sei quem está por trás disso. Tudo são suposições minhas. De uma coisa eu tenho quase certeza, a julgar pelo aspecto das coisas, que isso é um movimento organizado e tem gente patrocinando isso. Por que eles estão querendo? De um modo geral, para eles formarem um grupo, digamos assim, adormecerem o senso crítico das pessoas, eles vão em cima das ciências humanas, das ciências sociais. Mas agora eles estão querendo desqualificar a ciência, né, e as realizações da ciência. É muito mais tenebroso do que se pode imaginar. Eu acho que eles estão querendo formar um exército de idiotas, né? Isso é um esforço organizado no objetivo de formar um exército de idiotas. Gente, mas eu queria pensar mais profundamente sobre a raiz disso tudo, porque muitos já se têm falado sobre a crise da ciência. Mas no caso dessas coisas que têm acontecido, por exemplo, essas teorias conspiracionistas da Terra plana, daqueles que não acreditam que o homem foi à Lua, que tentam provar por A mais B e apresentam argumentos, né, de um nível de refinamento sofístico, bastante, digamos assim, sofisticado, né? Não é gente burra, e gente burra não acredita em coisa estúpida, né? Então, para mim, eles só podem estar sendo pagos para isso, porque não existe verossimilhança em você acreditar que tanta gente, né, preparada vai, digamos assim, ser mobilizada em torno de uma ideia estúpida, em torno de uma ideia, né, quase que tange enfim, deixa pra lá. Bom, enfim. Então a gente está vendo aí, né, o florescimento, né, as redes sociais, né, como já disse Humberto Eco, dando voz a esses idiotas de plantão, né, e falando que a gente já viu, por exemplo, eles, digamos assim, incentivando a adoração a Bolsonaro, incentivando a ideia de intervenção militar, movimentos contra a corrupção que, na verdade, né, tem outros propósitos, né, bastante obscuros, né? Tudo isso tem aí. Já descobriram a ligação entre, né, o MBL, né, esse movimento, né, de extrema direita, com os irmãos Koch, que é uma fundação que eles criaram para patrocinar e financiar esse tipo de movimento. Para mim, uma coisa está ligada com a outra, e eles estão realmente querendo semear a confusão e o disparate, né? A idiotice em massa. É um movimento organizado para produzir, organizado e massivo, para produzir um exército de idiotas, né? Mas isso aí é mais, para mim, eu penso que esse é mais um capítulo da crise da ciência. Porque a crise da ciência, que foi tematizada a princípio pelos intelectuais, é o seguinte: é uma crise de paradigmas, é uma crise de metodologia, que para eles a metodologia da ciência, ela já não dá conta, quer dizer, o método científico, ele já não dá conta para, no caso, para o estudo, já não é adequado quando se adentra a determinadas tessituras do real, né? Então chega a física quântica, que, digamos assim,
solapou a hegemonia do materialismo e do paradigma materialista, do paradigma mecanicista, né, da ciência newtoniana. Ela trouxe, né, outros matizes da realidade, né? Então aí o método científico se tornou ineficaz para a ciência. Atualmente tem uma série de fenômenos que não são explicados porque o instrumental metodológico não é adequado para estudá-los, né? Então é uma crise de métodos, é uma crise de paradigmas, né, do próprio paradigma de ciência. O que é ciência, né? Quais são os critérios de cientificidade? São critérios já ultrapassados, né? Que nós já chegamos a um determinado nível de compreensão da realidade que exige uma reformulação disso. Então essa é basicamente, em linhas gerais, explicando muito simplificadamente o que seria essa crise da ciência. Só que a crise da ciência, né, à luz dessas ideias loucas que tem, né, florescido nas redes sociais, ela está assumindo novos contornos. E isso se dá por causa da postura da ciência, que não teve respeito pelo mistério. Isso está na base digamos assim, da inimizade que existe, ou da oposição que existe entre ciência e religião, né? Os cientistas rejeitaram o mistério e atacaram a religião, e tiveram até razão para isso, porque a religião impediu a Igreja Católica, a Inquisição, né, e toda essa postura dogmática do catolicismo e da religião do Ocidente, né, impediu o florescimento da ciência. Então isso gerou uma reação no extremo oposto, né, uma reação anticlerical, uma reação contrária à religião, né? Então você vê, aí gerou também uma outra coisa, né, que enquanto que você tem os velhacos na religião, surgiu também, para piorar a coisa, né, os patifes da ciência, né, que são aqueles cientistas, porque a ciência ela não é ateísta. A ciência, a princípio, o ateísmo não é ciência, tá? Mas eles querem que a ciência, né, endosse a ideologia deles. Então surge uma gama de cientistas que querem usar a ciência para, digamos assim, dar suporte de verdade à sua ideologia ateísta, né? Então são panfletários, eles criticam, falam mal dos criacionistas, que são outro grupo que a gente tem que tomar muito cuidado com eles, que usam a religião de forma panfletária, que usam a ciência de forma panfletária para dar suporte às suas crenças religiosas. E de outro a gente vê também um grupo os ateus e materialistas querendo usar a ciência de forma panfletária para dar suporte ao seu ateísmo e materialismo. Então a gente vê uma briga um cabo de guerra aí, né? E agora nisso a ciência vai para as cucuias, né? E então muita gente isso em meio a um fenômeno que muitos intelectuais estão chamando de explosão do sagrado, né? Que a religião está ganhando espaço como nunca. Os ateus são no máximo 3% da população. Igual como se fala, na Finlândia, a Finlândia é um país ateu. Mentira, a Finlândia é um país luterano, né? Eles têm ensino religioso, então são os melhores índices educacionais, mas lá eles têm ensino de religião nas escolas do ensino médio deles lá, né? Pouca gente sabe disso, né? Mas a Finlândia tem 3% de ateus e é um país extremamente esclarecido, extremamente desenvolvido culturalmente. Então existe todo um marketing mentiroso em torno do ateísmo, né? E o que na verdade está acontecendo é uma crise do ateísmo. Cada vez menos pessoas adotam essa. No tempo dos nossos avós era elegante falar: eu sou agnóstico, eu sou ateu. Hoje em dia não. Eles estão querendo resgatar isso. Estão desesperados e estão fazendo um marketing pesado em cima disso. E usam a ciência, né? Então, a explosão do sagrado
é mais um capítulo, né, dessa oposição, né, dessa briga de foice, né, entre a ciência e a religião. Então existem para mim dois grandes responsáveis por essa crise: os cristãos velhacos, né, da religião, e a ciência dos ateus materialistas, né, e a atitude cretina, né, de ateus materialistas. Então você vê a ciência, um clero, a velhacaria do clero, né, que coloca as suas... não digo nem a Bíblia, mas faz uma leitura fundamentalista da Bíblia e coloca a sua interpretação como sendo a verdade absoluta e não querem que ninguém discorde daquilo, né? Então isso gerou um profundo desprezo, né? Uma geração que teve horror de religião, né? E isso acabou, né, sendo um campo fértil para o florescimento desse tipo de cosmovisão, desse tipo de atitude, né? Atitude ateísta e materialista e digamos assim, né? Agnóstica e tudo mais. O agnosticismo não é o pior de tudo, não, né? Então, mas esse embate entre a ciência e a religião agora está se tornando cada vez mais recrudescendo, né? Agora que existe todo um processo no sentido de que os ateus materialistas estão tomando as universidades e as academias, e as academias estão cada vez mais irredutíveis, cada vez mais rígidas e dogmáticas, fechando com esse materialismo, esse cientificismo, né, extemporâneo e ultrapassado do século XVIII, né? Quer dizer, eles estão cada vez mais fechando com o iluminismo do século XVIII, demodé e ultrapassado, superado por novas conquistas, por novas mentalidades que vieram com o século XX e o século XXI, com a pós-modernidade, né? E eles estão ainda utilizando parâmetros epistemológicos, né, extremamente conservadores. Quer dizer, a ciência continua epistemologicamente conservadora, extremamente conservadora e anticlerical, avessa a todo tipo de sentimento religioso, né? Então, como a ciência, não a ciência, mas os cientistas ateus declararam guerra à religião, isso gerou uma reação, porque, veja bem, o mundo não vai ser ateu. É um grande erro do ateu achar que a ciência está superada, porque agora nós temos... Não, desculpa, é o contrário, que a religião está superada porque agora nós temos a ciência, né? A humanidade, a religião é uma coisa de um passado ignorante da humanidade, religião é uma coisa de um passado supersticioso. Agora, né, a razão exorcizou o mistério, exorcizou a magia, exorcizou tudo isso, agora o mito está superado. Então eles acham que é assim. E então cada vez mais acham que as pessoas vão comprar essa ideia e não estão comprando, porque, por exemplo, na Finlândia, que é um país que mais se destaca em ciência, né, cuja população, o estudante finlandês é o que mais rapidamente e mais se destaca no estudo da ciência, né, tem os melhores índices educacionais, é o país onde tem 3% de ateus, né? E de modo geral, ateu no mundo é 1%, 2%, né? É uma quantidade muito pequena. E eles acham que o mundo tem que ser de ateus como eles, né? Então as pessoas estão começando a ficar com horror de ciência, porque eles misturam, né? Eles fazem um marketing pesado, né, em torno dessa ideia de que ateísmo é ciência e a ciência tem que ser necessariamente ateísta. E as pessoas acreditam nesse marketing, então isso está fazendo com que, em plena explosão do sagrado, em que as pessoas estão se descobrindo cada vez mais a religiosidade, né, isso acaba produzindo uma geração que tem horror de ciência, né? Eles estão, com essa atitude, produzindo uma geração que tem horror de ciência. Gente, isso é um campo muito fértil
para o florescimento de teorias conspiracionistas loucas, completamente loucas. Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, ok? Desculpe aí pela interrupção, mas onde é que está o perigo dessa guerra, dessa inimizade profunda entre ciência e religião? O perigo está não no florescimento do sagrado. O perigo não está na religiosidade humana, né? Mas está que o problema, as pessoas entre a ciência e a religião, elas vão escolher a religião, né? Então os ateus foram responsáveis, por essa crise também em grande parte, e foram irresponsáveis achando que todo mundo ia ser ateus como ele, todo mundo ia ser ateu como eles, né? E não foi o caso, e não é o caso, isso é uma questão deles. O ateísmo é a escolha deles. Se eles não conseguem perceber Deus, é uma limitação deles, não é do resto do mundo, né? Então, mas existe um grande perigo nisso, porque a ciência, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da racionalidade humana e do senso de realidade, né? Então, quando você produz uma geração que tem horror de ciência, né? Aí que está o grande perigo de você criar pessoas de mente, de senso crítico muito fraco, muito pouco desenvolvido. Esse é o grande perigo, né? É isso que está, em grande parte, colaborando para a produção de um exército de idiotas, de imbecis, né? Pois o mundo não vai se tornar ateu, né? E isso tem uma outra implicação, porque, como eu já falei, entre a ciência e a religião, as pessoas vão escolher a religião, mas já não será, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de que essa explosão do sagrado fosse o florescimento de uma nova consciência espiritual, espiritualista e religiosa. Ou seja, que ao invés de nós termos uma religião esclarecida, nós teremos o retorno de uma religião obscurantista, uma religião fanática, uma religião falsa que idiotiza, que lobotomiza, uma religião estúpida, talvez pior do que a religião medieval, né? Isso pode nos conduzir a algo pior do que a Idade Média. Nós estamos diante de um grande perigo, né? E o assassinato, por exemplo, daquelas pessoas aí nessa passagem de ano, que esse sujeito que matou 10 pessoas, matou a família, matou mais 10 e ele mesmo, depois ele se suicidou. Você vê que era um sujeito que tinha horror a direitos humanos, muito provavelmente adepto de Bolsonaro, né? Muito provavelmente anticomunista. Então você vê, é esse tipo de idiota, esse tipo de idiota imbecil perigoso que nós estamos produzindo. É gente que acredita em terra plana, é gente que acha que Bolsonaro é a solução, é a gente que acha que bandido morto bandido bom é bandido morto, é gente que acredita que o homem não foi à lua, que isso foi uma armação. É gente que não entendeu, é gente tola, gente idiotizada e midiotizada, que acredita em revista Veja, que acredita na Rede Globo, em tudo que a revista Veja e a Rede Globo produz, em termos de mentira, farsa, né? É gente que vai ser muito fácil de ser colocada nesse Matrix louco, né? Então, os cientistas ateus, com seu ateísmo e sua falta de respeito ao mistério, são grandes responsáveis também por isso. Eles não podem pegar a Inquisição, né? O que os patifes da religião fazem, né? Tanto da religião católica quanto da religião protestante. A gente está vendo aí
cada crise terrível, cada escândalo horroroso envolvendo pastores, né? Não vou falar o nome deles, todo mundo já sabe quem são eles, né? Envolvidos em política. Então, é claro que essa gente é nojenta, entendeu? Mas eles estão se aproveitando de forma oportunista, né, do descrédito que esses maus religiosos estão produzindo em torno da religião, para mais uma vez colocarem o seu ateísmo como uma coisa heróica, uma coisa bonita a ser seguida, né? Então, gente, isso só vai aumentar ainda mais a crise, né? Então a crise está dos dois lados, os responsáveis são dos dois lados, tanto do lado da ciência quanto do lado da religião, né? Então o ser humano é um poço de engano, né? Isso é fato, né? Isso é uma coisa que a gente encontra. O religioso vai usar a religião para, digamos assim, endossar e justificar as suas escolhas, né, cretinas. E o ateu vai usar a ciência para endossar as suas escolhas, né, imorais, né? Então, é isso, gente. E nós estamos com isso, talvez retornando à Idade Média, né? Tanto a ciência quanto a religião precisam ser esclarecidas. Eu acho que a religião teria uma função de espiritualizar a ciência, e a ciência teria a função de racionalizar a religião, né? Uma deveria estar agindo, né, em harmonia com a outra, cada uma respeitando os limites da área alheia, né? E isso poderia estar contribuindo para que essa explosão do sagrado fosse uma oportunidade para o surgimento de uma consciência religiosa mais esclarecida, né? E isso seria muito bom, porque a religião não é ruim em si, nem a ciência. Não estou do lado bem da religião. Acho que ambas, a religião e a ciência, são indispensáveis, são pilares da cultura humana, e são expressões, digamos assim, embora muitos não acreditam que existe algo como uma natureza humana, mas elas são facetas do humano que já estão aí, especialmente a religião. A religião existe desde que o mundo é mundo, né? E a ciência, acredito que também, né? A ciência, a tecnologia, né? O que é o arco e flecha se não uma tecnologia, né? Então, isso aí já está fazendo parte da história humana há muito tempo, né? Então eu acho que nós precisamos de uma religião esclarecida pela razão, e também precisamos de uma ciência mais espiritualizada. Não que a ciência tem que acreditar em tudo ou tem que aceitar tudo, não é isso, mas pelo menos ter uma postura de abertura, né? Uma postura menos beligerante, menos desonesta, né? Porque o que a gente está vendo aí na comunidade, nesses integrantes da comunidade científica atualmente, é uma atitude desonesta perante as evidências, né, em favor do sagrado, em favor do potencial espiritual do ser humano, né? E a universidade está se distanciando cada vez mais da sociedade. A verdade é essa. A universidade está se distanciando cada vez mais da sociedade como um todo e se isolando, né? E isso é uma estratégia para destruir toda a credibilidade, né? Isso é uma estratégia, é algo que está acontecendo. Não sei se isso está sendo, enfim, se tem alguém regendo esse processo todo de coisas, mas assim, eu já estaria caindo no erro talvez conspiracionista, né? Mas que tem gente querendo semear a discórdia e a confusão e o caos, né? O que eu posso dizer, tudo me leva a crer que tem muita gente apostando no caos, e isso não tem sido nada saudável para a humanidade. Bom, gente, sobre a Terra plana não tenho muitas coisas a dizer. Eu acho que
É muito claro que é uma idiotice, e esse vídeo são para aqueles que querem e estão abertos a refletir. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Inscreva-se em nosso canal e se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um joinha nele e de compartilhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e onde mais você quiser. Então continue acompanhando o nosso canal e obrigado por nos seguir até aqui.